Boa noite, estamos chegando com o programa Militão e Militão aqui pela TV CNT. Olha, vai acontecer, né, a inaugural da ADESG na ACIL, nessa terça-feira, né? E com a presença do presidente nacional da ADESG, o Ivan Klock, que é que coordena a escola aqui em Londrina, né? Também lembra que vai começar a pós-graduação, depois em convênio com a Unifil. E os alunos de pós-graduação deste ano vão visitar, vão lá no Rio de Janeiro, vão a São Paulo, vão visitar algumas instalações, né, das Forças Armadas no Brasil, inclusive Agulhas Negras, entre outros locais que eles vão. Então, já não sei se tem mais vaga, acho que ainda tem vaga, viu, para você que quer fazer a pós-graduação da Escola Superior de Guerra. Amanhã um bom dia para você ir na Hashimitsu. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir! E saiba mais sobre o Sindhotéis. O Sindhotéis Londrina é o sindicato que representa os empresários da hotelaria e também da gastronomia. No mês que vem, vamos completar 37 anos de defesa do bom funcionamento dos nossos hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes e similares em Londrina e outros 57 municípios do norte do Paraná. Se você é empresário da área e ainda não se filiou ao Sindhotéis, conheça os benefícios de ser um associado. Telefone 3345-0555. Você também pode acessar sindhotéis.com.br ou facebook.com/Sindhotéis Londrina. Sindhotéis Londrina, unidos somos mais fortes. Comigo está Aldemar Mascarenhas, presidente do Sindopar. E aí, Aldemar, tranquilo? Boa noite a todos. Tudo bem, Marcelo? Mais uma semana aí, né? Que se inicia com vários projetos. Semana passada, como eu citei aqui, estivemos em Brasília, cuidando lá do nosso projeto de lei, aquele projeto que regulamenta a condição de permissionários bancários, permissionários de correspondentes bancários, né, das lotéricas e dos demais correspondentes, e está bem avançado. Fechamos o texto e há uma previsão de que esse projeto possa ser votado já dia 22 de novembro, né? Por que isso? Porque a semana agora tem um feriado, a semana que vem tem outro feriado. Ixi, né? Para tudo. É o país dos feriados. E aí nós, até para que dê tempo para os nossos colegas lotéricos se prepararem para fazer corpo também lá no Congresso Nacional. Você espera a presença de quantos? Nós queremos a presença maciça de todos os lotéricos do Brasil. Essa é a verdade. Aqueles que puderem ir, olha, comece a se preparar, porque vai ser um momento único de virada de mesa com a aprovação desse nosso projeto. Tamanha a importância desse projeto para o segmento lotérico e para os correspondentes de todo o país. E aí a Caixa tem que cumprir, né? Lei a Caixa tem que cumprir. Lei é lei, não tem que se discutir. Cumpre-se, adeus, um abraço para o gaiteiro. Agora, você estava em Brasília em plena votação da denúncia contra o Temer. E aí? A denúncia é aquela coisa, aquilo já todo mundo sabia o resultado, né, Marcelo? Toda a sociedade sabia já o resultado, né? A expectativa de uma surpresa, ao contrário, pela não permanência dele, era muito remota. E a gente, andei lá pelo Salão Verde, nas comissões, e os comentários eram outros, eles nem tocavam no assunto, porque já sabia do resultado. Né? É claro que existiam grupos ali se manifestando, pequenos grupos, mas aquilo não... Eu acho, Marcelo, que foi um resultado mais do que acertado, para o bem da nação brasileira. Eu via comentários aí, alguns nas redes sociais, malhando os deputados aqui de Londrina que votaram a favor, né, do relatório. Gente, eles fizeram o correto. Correto por quê? Porque nesse momento não é bom para o país a saída do Temer. Vocês já imaginaram a baderna, a bagunça que iria virar esse nosso país, politicamente? Você pode até não gostar da política, mas quem manda é quem está na política. É assim que funciona aqui no Brasil. Não adianta você querer fazer ao contrário. Então, eu entendo e acho que foi a decisão mais acertada. A partir de agora, o país vai começar a andar. Os investidores vão começar a pensar no Brasil. Você vê aí, já houve uma queda, né,
da taxa Selic, né? O Banco Central reduziu a taxa para 7,75 ou 7,25, eu não me lembro, você se recorda? É por aí. Quer dizer, isso é um sintoma de que a economia está se recuperando, a inflação está em baixa. Pelo primeiro mês aí nós tivemos um valor na balança comercial bastante acentuado no resultado. Isso são sintomas de que a economia está recuperando. Então, eu acho que isso foi o suficiente. Diz que quando a gente acha é porque a gente não sabe. Eu realmente não sei, mas eu entendo que foi a melhor saída à manutenção de Temer no poder. Ele será investigado quando ele sair, no final de 2018, caso o Supremo entenda que deva ser investigado, assim como o Moreira Franco e o outro ministro lá, me recordo o nome dele aqui agora. Qual outro ministro? O outro que está envolvido, que estavam citados, eram dois ministros, era o Moreira Franco, o Temer e o outro lá, aquele Padilha. Ah, o Padilha, Eliseu Padilha. Eliseu Padilha, exatamente. Então, para mim, foi uma decisão acertada. Os deputados mais responsáveis, eu acredito, votaram a favor da permanência dele lá sim. Aqueles mais voluptuosos votaram contra, para se mostrar para o eleitorado. Quer dizer, é falta de compromisso com a nação. Ele tem que vir ali e votar de acordo com o seu entendimento, mas sem aquele estardalhaço que eu acho que aquilo não vale a pena. É verdade. Agora, o governo diz que quer terminar 6 mil obras, né? 6 mil obras até o fim do mandato do Temer. Londrina pode se beneficiar se isso acontecer? Se não tiver projeto, não se beneficiaria. Ah, é? Não, de jeito nenhum. Como é que você vai investir dinheiro onde não há um projeto? Um projeto que justifique o investimento, quantifique, qualifique esse projeto, o resultado dele. Londrina é uma cidade que não tem projeto faz muitos anos. Certo. Você vê? Aqui no Paraná, por exemplo. O Paraná, tudo que vem de empresa, de investimento para o Paraná, onde é que fica? Ou fica em Curitiba, ou São José dos Pinhais, ou em Ponta Grossa, e em último caso vem para Maringá. Londrina nunca chega a nada. Mas por quê, hein? Porque não tem infraestrutura. Os governos não promovem a nossa cidade. A nossa cidade só é vista como fundo eleitoreiro. A verdade é essa. Todo mundo que quer se eleger quer investir em Londrina. Só promete, porque depois das eleições esquece a nossa cidade. Então essa coisa precisa acabar. Essa cultura precisa mudar. Londrina é uma cidade que precisa ser colocada nos trilhos, principalmente na geração de empregos, porque isso aqui é a primeira a entrar na crise e a última a sair. A gente tem o termômetro que mede tudo isso. Londrina é uma cidade que precisa ter um tratamento diferente pelos governos estaduais, federais, inclusive municipal. E essa missão de fazer os projetos é de quem? É da sociedade? É só da prefeitura? Olha, a sociedade deve ser chamada para uma grande discussão. Certo. Tá? Mas a iniciativa tem que ser da prefeitura, do prefeito municipal. Ele tem que convocar a sociedade politicamente organizada, discutir Londrina, chamar o governo do estado, chamar o governo federal, chamar os parlamentares federais, estaduais e municipais, a sociedade em si e discutir um programa para promover a nossa cidade. É isso que está faltando, Marcelo. A Câmara, você entende que o ano foi perdido para a Câmara de Vereadores, com toda essa confusão envolvendo Boca Aberta, que agora está impedido de entrar na Câmara por ordem judicial? Pois é, a Câmara Municipal de Londrina, até agora, exceto alguns colegas lá dentro, mas ela ainda não disse a que veio. Só se envolveu com escândalo. É verdade. Tudo que começa errado, acaba errado. Tá? Eu não vou citar o que é errado, acho que o povo entende exatamente do que eu estou falando. Gerou esse desconforto todo para os nossos vereadores, para a própria entidade, Câmara Municipal de Londrina, para a sociedade e principalmente para a nossa cidade. É um escândalo atrás do outro. Diz que agora tem mais um aí que eu ouvi hoje na rádio, diz que parece que tem uma quadrilha montada dentro do setor da Fazenda Pública da Prefeitura de Londrina. Será que é verdade, gente? É uma investigação que surgiu. Se for verdade, tem uma investigação aí correndo. Eu ouvi no rádio, no programa do Camargo. Se for verdade, eu vou te dizer. E diz que vem atuando não é de agora, não. Faz anos.
O cidadão vai lá, ele deve lá um X de IPTU e ele recebe uma proposta para pagar lá, sei lá quanto, 20%, 30%, 40%. O cidadão embolsa aquele dinheiro, baixa o IPTU e um abraço. E o município fica chupando o dedo. O sistema... Se for verdade, olha, se for verdade, eu não afirmo, eu apenas estou levantando algo que eu ouvi. Mas se for verdade, é mais uma página negra para a nossa cidade. Que o sistema aceita tudo, né? Baixou, tá... O sistema é comandado por homens, né? Por pessoas. E aí há essa possibilidade. Agora, eu não sei como é que ficaria se realmente isso for verdade, viu, Marcelo? É muito triste para a nossa cidade de Londrina. É verdade. E vamos falar de prêmios da loteria. O que tem pela frente de Prêmios bom? das loterias. A partir do dia 1º agora, você já pode apostar na Mega da Virada, que tem uma previsão aí da ordem de mais de 230 milhões de reais. A partir de quarta-feira, então. É a loteria que mais paga prêmios, né? Uma loteria que todo brasileiro joga, porque o apostador ele joga em função do valor. Certo. E eu cito como exemplo aqui a El Gordo, aquela loteria espanhola, que paga uma fortuna de libras, né, em prêmios. Só que lá a loteria é tratada de uma maneira diferente do Brasil. Ah, é? Lá o presidente vai lá respaldar o lançamento da loteria, o prêmio, o sorteio e tudo mais. Aqui o presidente da Caixa nem aparece lá. Que coisa. Olha o descaso só que a querem Caixa pegar o tem. dinheiro, né? O descaso da Caixa em relação às loterias no Brasil. Isso é muito grave, mas muito grave mesmo. Entendeu, Marcelo? Porque a loteria, só para a Caixa, ela deixa limpinho mais de 2 bilhões e 500 milhões todo ano. Que grana, hein? E de todo o volume arrecadado, que da ordem de 15 bilhões, metade fica para os programas sociais do governo federal. E todo mundo, e não se trabalha a loteria no Brasil como um produto de uma forma profissional. É verdade. Poderia atingir outros resultados. Poderia ter outro tratamento, se vender o dobro e o país andar muito mais para frente, se beneficiando desses recursos das loterias. Obrigado, Aldemar. Grande abraço. Eu agradeço, uma boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Daqui a pouco tem mais. Super pré-internet da Sercontel. Para quem não sai da internet, franquia mensal de 4 GB sem bloqueio. Para quem quer ligar sem se preocupar com nada. Ligações locais e SMS à vontade para qualquer operadora. E para quem não quer se preocupar com recargas, recarregue e use por 1 ano por apenas R$ 4,90. Sercontel, super pré-internet. Você faz uma recarga, turbina seu celular e usa como quiser. Mais informações, ligue 1051. No centro de Londrina, no complexo comercial de maior sucesso, a Van. Leo Cosméticos e agora Cobase, o shopping do seu animal. É a maior rede pet shop do Brasil, com mais de 70 mega lojas, modernas, completas, diferenciadas. Cobase, venha conhecer, você vai se apaixonar. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londrina Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londrina Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londrina Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor.
Estamos de volta com o programa Militão e Militão. Um abraço ao imobiliarista Antônio Euclides Sapia Júnior, da Sapia Imóveis, que está comemorando 40 anos de atuação no mercado imobiliário aqui de Londrina. E ele também passeia muito de Harley Davidson, é um dos grandes aficionados que temos em Londrina. Recentemente foi a Bolívia ao Peru, andou mais de 6 mil quilômetros de Harley Davidson, eles e alguns amigos, e inclusive a esposa, que vai na garupa. E agora, ainda mais feliz, né, curtindo Samuel Luiza, o 4º e o 5º netos do Sapia. Grande abraço, Sapia Júnior, né? Fique com a dica de inglês da FD English. Hi guys, I'm Fabiano, and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas, sem blá blá blá. Em português, nós pronunciamos todas as letras de uma palavra, às vezes até mais. Em inglês não é bem assim. Eu já trouxe alguns exemplos de palavras ou letras que nós não pronunciamos em inglês. O David trouxe alguns exemplos hoje também. David, please. Listen, Christmas, castle. Nessas palavras, não pronunciamos a letra T. Listen, Christmas, castle. Guest, guitar, building. Observe, não pronunciamos a letra U nessas palavras. Guest, guitar, building. Sign, design, foreign. Quando a letra G é ao lado do N, não pronunciamos. Sign, design, foreign. Ok, guys, thanks for watching. See you next time. Essa foi a dica de inglês com FDTV. Aqui comigo no programa de hoje estamos recebendo os advogados Leonardo Gonçalves e Loriberto Gonçalves. Boa noite, doutor Leonardo, como está? Boa noite, Marcelo, tudo bem e você? Doutor Loriberto, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Marcelo, mais uma vez obrigado pelo convite, boa noite a todos. E como sempre, os assuntos são muito interessantes e interessam principalmente a você que está em casa. Portanto, preste atenção, são dicas importantes aqui. Vamos começar com o doutor Leonardo, que aborda a reforma trabalhista e aborda a seguinte questão da reforma trabalhista: a homologação de acordo extrajudicial. Doutor Leonardo, a Justiça do Trabalho está permitindo uma nova modalidade de procedimento, é isso? Marcelo, agora com a reforma trabalhista que vai entrar em vigência, né, no dia 11 de novembro, tem até uma discussão, né, porque dia 11 de novembro é num sábado, então eles estão discutindo se vai ser na segunda-feira, dia 13, ou vai ser dia 11 mesmo. É brincadeira o negócio desse, né? Caiu num sábado. Então, com essa nova legislação, ela vai permitir que o empregador que queira fazer um acordo extrajudicial homologue esse acordo, né, para surtir os efeitos legais na Justiça do Trabalho. É assim que vai funcionar. E como funcionará esse procedimento? Caso eles tenham um acordo extrajudicial a ser feito, cada uma das partes, né, o empregado e o empregador vai ter que ter o seu advogado próprio, não pode ser o mesmo advogado e nem do mesmo escritório. E eles vão ter que fazer uma petição conjunta e protocolar no Justiça do Trabalho. Nesse acordo eles vão ter que discriminar, né, quais são as verbas que abrangem o acordo, se é a totalidade do contrato ou se são só algumas verbas, e o valor e a forma de pagamento que vai ser. Depois de protocolado o acordo, o juiz tem um prazo de 15 dias para definir se ele já homologa de cara, sai uma sentença de homologação, né, do contrato do acordo, ou se ele marca uma audiência para ouvir as partes, para entender o acordo e etc. Opa. Se fosse só proferir a sentença, já desburocratiza o negócio, né? Isso vai acabar bastante com as ações, né? Porque com certeza aí os empregadores vão começar a ter esse tipo de prática para evitar que depois de algum tempo o empregado entre com ação, né, trabalhista em relação a isso, às verbas ali discriminadas. E quais são os cuidados que as partes devem tomar nesse caso? Para o empregado, é importante que ele note quais são as verbas que estão ali discriminadas e se ele concorda realmente com aquele valor, se não teve nenhum tipo de fraude, né, nessa discriminação das verbas, ou se quita o contrato inteiro. Por quê? Porque as verbas que estão ali discriminadas, ou se o acordo quitar o contrato inteiro, que a maioria dos acordos são feitos dessa forma, ele não vai poder reclamar depois de novo no Justiça do Trabalho, a não ser que ele prove que existiu algum tipo de fraude. Certo. Mas aí a gente tem que aguardar como é que vai ser a interpretação da Justiça do Trabalho em relação a isso aí. Inclusive, essa semana, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados, né, da Justiça do Trabalho, eles vão fazer uma convenção
em relação à reforma trabalhista, eles vão publicar uns enunciados. Para tentar padronizar as decisões. Tentar padronizar os entendimentos em relação a esses novos artigos, né, da reforma trabalhista. Então é importante que o empregador note isso. Se o empregador, lógico, para ele fazer o acordo extrajudicial, para ele compensa fazer a quitação total, né, do contrato, para que não tenha nenhuma reclamação depois. Mas independente disso, se for um acordo parcial de algumas das verbas, durante esse período, né, de que tiver o procedimento lá, o prazo prescricional da ação trabalhista ele é suspenso e volta a correr depois do trânsito em julgado. Então fica garantido para o empregado, se ele tiver alguma outra verba que ele queira pleitear, depois fica garantido o prazo prescricional completo. Ele não perde esse direito. Não perde. Opa, interessante. Agora vamos conversar com o Dr. Loriberto, que traz o tema Previdência Privada. Eu já tive, hein? Dr. Loriberto, com a possibilidade de dificuldades da aposentadoria pelo INSS, né? A Previdência Privada é o caminho? Marcelo, como você está dizendo, o INSS está cada vez mais difícil, as contribuições vão ser alongadas, já foram e estão sendo e já foram alongadas, então está afunilando cada vez mais. Realmente também aqui não é só a previdência privada o único caminho. A gente indica lá no escritório que as pessoas continuem contribuindo com o INSS. Ah, não, vou ter que pagar mais 15 anos. Daí, continua, porque o INSS ele não é só aposentadoria, ele cobre outros benefícios e nem toda a previdência privada cobre. Então isso é uma questão. Agora, como fins de aposentadoria e de ter uma qualidade de vida, a previdência privada é um dos caminhos, né? Não é só. Então eu até aproveito aqui para dizer para você que hoje nós vamos dar uma explanada e mais um ou dois, a eventualidade de você me chamar novamente, mas 1 ou 2 vezes a gente vai aprofundar um pouco mais nesse tema. E como que funciona a previdência privada, doutor Loriberto? Basicamente aqui nós estamos falando de leis, vamos falar de questão bastante prática e objetiva para que o nosso telespectador aí entenda, desde a pessoa mais humilde e tal, tudo, não precisa nem ter nenhum conhecimento aprofundado para entender o que a gente vai explicar aqui. Funciona da seguinte forma, Marcelo, a pessoa vai depositando no fundo, que é um fundo da Previdência, determinado valor por determinado tempo, com a promessa de que depois daquele tempo programado ela pode receber por mês um X que já vai saber o valor, uma perspectiva antecipada e por quanto tempo, né? Então, funciona assim, isso é bem prático, não tem nada de nenhum mistério, não, vou contribuir com tanto e vou receber lá na frente um valor, não tem mágica, infelizmente é assim, bem objetivamente é isso. Mas por esse raciocínio, um contratante pode chegar ali numa determinada idade e pode não receber mais essas parcelas? Olha, é um pouco difícil de acontecer. Por quê? Porque quando já é contratado, e aí que é o interessante, que tem que se ver bem, nós vamos falar, acho que num outro tópico aí, tem que ver bem o contrato, analisar tudo certinho, né? Por quê? Porque já vem uma previsão, Marcelo, uma previsão de tempo, inclusive, que vai receber. Que vai receber, então tem uma previsão de idade. Aí o que acontece? Pode chegar, é raro, mas pode acontecer, chegar um determinado tempo e o saldo que ele tinha já terminou e a perspectiva de vida dele foi maior do que aquela prevista e realmente ficar sem receber. Tem uma outra coisa, pode inclusive, que aí, na minha opinião, foge do objetivo principal, depois de um determinado tempo sacar todo o valor de uma só vez. Ora, se você está contribuindo para ter um pensionamento, que ele é mensal, na minha opinião, sacar de uma só vez tudo e terminar tudo é muito bom para quem recebeu aquele dinheiro e usou e aplicou e tudo mais. É verdade. Doutor Loriberto, algumas previdências privadas, tem algumas, né? Que após anos acusam déficit lá, valores de déficit. E os contratantes têm que assumir, mesmo os que já estão recebendo os benefícios, para cobrir esses débitos que eles não deram causa. Como evitar essa situação? Marcelo, em resumo, o que acontece? Você pega o seu dinheiro e coloca lá mensalmente num plano onde pessoas, apesar de ser uma
personalidade jurídica, são pessoas que vão administrar. Aí é problema. Aí é um problema. Por quê? Porque se essas pessoas administram bem, aquele valor que você depositou, ele vai gerar um determinado, eu não diria lucro, mas ele vai produzir mais, o próprio dinheiro vai render mais. Agora, se a pessoa aplica esses fundos, eles aplicam em imóveis, eles aplicam no capital financeiro, fazem aplicações financeiras, né, e tal, e aplicam numa série de coisas. É lógico que alguma dessas coisas pode, eventualmente, não dar aquele rendimento que se esperava, ou até um certo prejuízo. Agora, o problema não é esse, isso daí está até dentro da previsão. O problema é pegar determinados valores, como você sabe que já ocorreu, milionários, bilionários, e comprar, por exemplo, títulos podres. Então, isso é uma má-fé. Na minha opinião, um dos crimes mais, né, graves que tem. Mas, infelizmente, a gente vê alguém de plano de previdência que está aí com bilhões de dólares de déficit preso. Não vê. Então, tem que se tomar cuidado, né, quando vai fazer esses contratos, né? Ou seja, todos os interessados têm que buscar conhecimento de economia e do mercado financeiro, não é isso? Infelizmente, o que acontece, Marcelo, é que a maioria das pessoas, quando vai contratar alguma coisa nesse sentido, confiam demais. Acham o seguinte: não, eu contratei, estou assinando, estou cumprindo a minha obrigação, que é pagar ou contribuir mensalmente por determinados X de anos, e pronto, eu já cumpri, eu vou receber e acabou. E na verdade não é bem isso. A pessoa, antes de contratar, tem que ver. Vou só falar alguns dados aqui. Quantas pessoas estão efetivamente já recebendo os planos, ou seja, já estão aposentados naquela previdência? Qual é o universo de pessoas que usufruem daquilo ali, que estão vinculados? Qual é o capital financeiro, estou falando em dinheiro mesmo, que tem aquela instituição, que está aplicado no mercado financeiro e que é dinheiro líquido? Quais são as outras aplicações? Então, tem que se entender tudo isso para que tenha uma dimensão. E outra coisa, ver também quem são aqueles que estão administrando, né? Até pesquisar e tal, tudo. Então, infelizmente, não há como você entrar como um cordeirinho e vai aceitando e vendo tudo. Não há outra forma. Inclusive, se você vê algum risco, e é o que a gente vai falar depois, tem outras formas de aplicação que, às vezes, para determinadas pessoas se tornam mais seguras, e com um rendimento mais a longo prazo, mas um rendimento mais garantido. Então, não é só a previdência privada, mas quem vai optar tem que realmente aprofundar, estudar, e tem que, lamentavelmente, buscar o entendimento para que não caia aí numa coisa que não era, numa enrascada. Doutor Leonberto, muito obrigado, grande abraço. Eu que agradeço, Marcelo, boa noite a todos. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, Marcelo, boa noite a todos. Boa noite para todos.